Olá, sejam bem-vindos aos Cenários. Hoje a gente vai bater um papo sobre vistos para investidores e a jornada dos brasileiros no exterior com George Cunha, que é advogado especializado em direito internacional privado. Tudo bom, George? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bem, Kelly, obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui presente aqui para esclarecer um pouco acerca dessas algumas formas de imigração que os brasileiros estão usando no que se refere à mudança para outro país, principalmente para os Estados Unidos, para Portugal. E esse bate-papo aqui de hoje nós exatamente vamos abordar essas duas sistemáticas de imigração para esses dois países. Perfeito, então vamos começar aqui. George, eu gostaria de iniciar esses cenários falando sobre a evolução dos vistos EB5 dos Estados Unidos e o Golden Visa de Portugal, e como que essas duas modalidades se desenvolveram ao longo dos últimos anos. Bom, Cass, veja bem, o EB5, vou falar primeiro do EB5, depois eu abordo o Golden Visa português, tá certo? O EB5 teve uma evolução muito grande em março de 2022, quando foi aprovado pelo Congresso americano, o que se chama de Reform and Integrity Act. Foi um ato em que o Congresso americano, além de uma série de medidas, incluiu o programa do visto EB5 e fez uma série de alterações no que se refere a processamento, a sistemáticas de aplicações, os valores, o valor é US$ 900 mil, baixou para US$ 800 mil. Então, o Vista V5 em si, ele teve uma nova roupagem após março de 2022. Você tem ideia, o primeiro formulário de aplicação do Vista V5, esse é o I-526. A média de aprovação desse formulário antes de março de 2022 era de 35, 40, 45 meses, ou seja, quase 4, 5 anos. Então, era muito demorado, uma aplicação muito demorada, tinha uma reclamação muito grande por parte dos estrangeiros que aplicavam através desse Vista V5. Só que com essa alteração do Reform Integrity Act, esse prazo ele reduziu de uma forma drasticamente, entendeu? Nós temos casos aqui de aprovação de 6 meses, de 3 meses desse primeiro formulário. Nós, aqui do nosso escritório especificamente, nós conseguimos aprovar um primeiro formulário, esse 526, no prazo de 29 dias. Ou seja, dentro da história dos 34 anos do Vista B5, nunca nenhum escritório tinha aprovado, no prazo tão exíguo, essa primeira aplicação, esse primeiro formulário. Entendeu? Então, o cliente ficou super satisfeito, que a estimativa era de 6 meses a um ano, e nós conseguimos aprovar no prazo de 29 dias. Então, o Vista V5 teve essa mudança bem significativa no que se refere a essa rapidez na aplicação, que os investidores que estão migrando para lá através desse visto estão muito satisfeitos. Com relação ao Golden Visa, nós temos aqui praticamente também uma alteração muito importante, que foi em 2023, Portugal, a exemplo de vários outros países como Irlanda, Espanha, sobre Irlanda, Espanha, a Itália, eles estão suspendendo esse visto de investidor estrangeiro, certo? Por quê? Porque a comunidade, né, o próprio Parlamento Europeu, ele está entendendo que esses vistos de investidores, no final das contas, não estão trazendo benefício aos seus países, entendeu? Pelo contrário, eles estão trazendo repercussões negativas, do tipo aumento do custo de vida, aumento de locações para os residentes, entendeu? Então, esses países seguir essa linha de suspender esse visto investidor, e Portugal também seguiu a mesma linha, certo? O que é que aconteceu? Houve uma concepção errada por parte não só dos brasileiros, mas do mundo todo, em que o Golden Visa português ele tenha se extinguido, mas só que não extinguiu, entendeu? Tem outras variáveis, outras formas de se aplicar, em que, ao invés de você investir em investimentos imobiliários, você vai investir em investimentos mobiliários. Nós temos aqui, por exemplo, aqui no nosso escritório, um desses investimentos que está credenciado para o Golden Visa, que é exatamente uma empresa irlandesa que está produzindo essa parte de energias renováveis na Europa. São energias fotovoltaicas, energias eólicas, onshore, offshore, essa parte de armazenamento de energia, sistemas de armazenamento. Então, essa empresa
irlandesa, ela lançou esse projeto no mercado e está captando recursos de investidores estrangeiros que querem migrar para Portugal através do Golden Visa. Entendeu? Então, houve essa alteração que também está sendo muito bem vista pelo mercado e que deu uma assim uma nova roupagem ao Golden Visa português. Essa foi basicamente essas mudanças mais significativas durante esses últimos anos nos dois programas, né? E qual o perfil atual dos brasileiros que solicitam esses vistos? Kerler, veja bem, brasileiro acima de 45 anos, tá certo? Já estão, assim, economicamente estáveis, são pessoas que estão bem, entendeu? Tem pessoas de 50, de 60 anos. A grande, assim, percepção que a gente tem no que se refere à migração para Portugal ou os Estados Unidos, essa questão de pessoas um pouco mais novas, 45, 40 anos, eles preferem migrar para os Estados Unidos, tá certo? Porque os Estados Unidos é um país mais dinâmico, entendeu? Em que tem uma economia muito pungente. Então, o cara, às vezes, muitas vezes, está querendo abrir uma nova operação nos Estados Unidos, expandir seus negócios para lá. E o Visto EB5 é um visto assim, fantástico, entendeu? Porque você consegue fazer uma migração com a família e não precisa gerar emprego, não precisa estar vinculado a nenhum tipo de constituição de empresa, não tem nenhum tipo de assim obrigação. Você vai, o aplicante do AB5 vai ter os mesmos direitos do que um americano ou residente legal, com exceção de votar e exercer determinados cargos públicos que são para americanos natos ou então naturalizados. Né? Enquanto que Portugal não. Portugal, a concepção é a pessoa que quer se aposentar, ter uma vida mais tranquila, ter uma segurança melhor, um país ali que possa visitar ali a Europa, a França, passear dentro da Europa sem aquelas restrições, né? Porque a partir do momento que você se torna um cidadão português, você vai estar aberto os 27 países do espaço Schengen, você vai ter acesso sem problema nenhum. Então, esse é mais ou menos o perfil do brasileiro que busca esses dois vistos, né? E um dos principais fatores, talvez a gente esteja se adiantando um pouco, mas essa questão de insegurança pública que nós estamos vivenciando no Brasil, né? Eu acho que essa questão de sequestros, homicídios, latrocínios, isso aqui está apavorando os brasileiros, né? Nós estamos assim um ambiente em que os brasileiros estão assim paranoicos, com uma paranoia de insegurança, né? Muito preocupados com seus filhos, com suas famílias, né? Eventualmente ser vítima de um assalto, de um sequestro, de um latrocínio. Então, esse fator está pesando bastante na decisão dos estrangeiros, dos brasileiros, né? Quem pode estar optando em morar na Europa, né? No caso, Portugal, ou então Exatamente, nos Estados Unidos. exatamente. Quem tem uma estrutura melhor, é lógico que a pessoa tem que estar, como eu Qualidade de falei, vida também, né? com certeza, isso aí é qualidade de vida. Tem outros aspectos que nós vamos falar durante a nossa Sim, conversa aqui que estão influenciando também essa decisão dos brasileiros. verdade. E quais regiões do Brasil têm se destacado na busca por esses vistos e por quê? Bom, sem dúvida, Sul e Sudeste, né, são os mais, assim, o número de aplicantes, não tem nem dúvida que a Sul e Sudeste é o maior no mundo, talvez 65, 70, 75% do total dos aplicantes que a gente tem acompanhado esses processos migratórios, Sul e Sudeste, em especial São Paulo. São Paulo, o Paraná, Santa Catarina, ali, entendeu? São pessoas que têm uma região que tem muitos empresários, né, que tem uma economia muito forte, né, as maiores economias do país estão naquela região. Né? Então, consequentemente, é um fator decisivo no que se refere a esse tipo de aplicação, tipo de migração, né? Então, é por aí. Certo. E agora falando sobre as motivações, né? Quais foram os principais motivos, né, que levaram os brasileiros a buscarem o visto EB5 e o Golden Visa nos últimos anos? Bom, veja bem, vou falar primeiro aqui dos Estados Unidos, né? Certo? Depois a gente fala Portugal. Estados Unidos, o primeiro ponto que eu falei agora há pouco,
decisivo para os brasileiros migrarem ou para Portugal, para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país. A insegurança que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, certo? Não obstante muitos desses empresários terem segurança particular e tudo mais, mesmo assim as famílias estão suscetíveis de sofrer um assalto, um sequestro, né? Então, isso é uma preocupação muito forte na cabeça deles, né? O segundo fator, lá nos Estados Unidos, essa questão de educação para os filhos. Das 20 melhores universidades do mundo, 16 delas estão nos Estados Unidos. Então, é um fator muito forte, a pessoa dar uma educação de qualidade, melhor qualidade para os seus filhos, que eles possam ter um elementary school, high school, uma universidade mesmo, entendeu? Você ter cursar um curso em uma universidade conhecida nos Estados Unidos, você abre as portas para o mundo. Onde você chegar, você consegue emprego, você não tem problema de se empregar, você vai estar engajado, entendeu? Dentro das empresas. A gente costuma muito, Kelly, fazer seminários e eventos em várias capitais do Brasil, entendeu? Falando sobre a AB5, falando sobre o Golden Visa. E uma dessas cidades que nós fizemos foi em Campinas, e nós temos uma apresentação bem bacana que a gente fala. Nesse evento foi só sobre o ABC, falando sobre a ABC, as vantagens, passo a passo, e toda essa questão de segurança aqui, questão de educação nos Estados Unidos. E no final teve um participante que chegou para mim, ele disse: olha, eu concordo plenamente com o que você falou aí, e meus filhos, todos os três filhos, estudaram em escolas americanas e universidades americanas. Hoje em dia, todos os três estão super bem de vida, dois deles estão nos Estados Unidos, em multinacionais, estão muito bem, e um, inclusive, está aqui no Brasil, em multinacional. Quando ele abre a boca e diz que vai sair, tem duas, três querendo contratar ele. Entendeu? Então, é isso. Eu costumo falar assim, se você quiser dar uma bom presente para o seu filho, você dá uma boa educação. Então, esse aí é o segundo fator que está exatamente entrando na cabeça, Motivando. motivando exatamente esses brasileiros a fazerem essa migração, né? E o terceiro ponto é o ambiente de empreendedorismo lá nos Estados Unidos, né? Lá como eu falei, uma economia muito pujante. Eu costumo falar o seguinte: quando o empresário ele coloca os pés ali nos Estados Unidos, ele está abrindo as portas para o mundo, entendeu? Porque é o mundo todo querendo fazer negócio ali nos Estados Unidos, importando, exportando, vendendo, e a economia assim, fantástica, né? A maior economia do mundo, né? Eu faço até um comparativo aqui com o Brasil. O PIB do Brasil hoje é o PIB dos Estados Unidos há 47 anos atrás. Você imagina aí a gap que tem aí de diferença aí, né? Então, esse é um terceiro ponto, né, que muitos empresários que vão para lá, geralmente eles gostam, não querem se aposentar, querem fazer uma expansão das suas atividades aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos. E o grande assim problema para estrangeiros fazer essa condução dessa nova operação é exatamente essa parte de manutenção do executivo lá. Existem vários tipos de visto nos Estados Unidos, o L1, o E2, o H1B, F1, então tem mais de 100 tipos de visto, entendeu? Mas todos eles exigem que a pessoa gere 10 empregos, ou que ele crie uma empresa, ou que ele contrate mão de obra, entendeu? Especializada. Tem uma série de requisitos que a migração americana exige. E dentro do visto AB5, não. O visto AB5 é um visto que você investe, quem vai gerar os empregos é o projeto que você está investindo ali, é o desenvolvedor daquele projeto, é que vai ficar com encargo, você vai apenas ficar lá tranquilamente, você vai fazer uma prospecção de mercado. Opa, eu vou ver aqui onde é que eu posso montar, qual o melhor mercado, é na Flórida, é no Texas, é em Seattle, é em Nova York, entendeu? Então, uma pessoa que fica livre, sem problema nenhum, pode abrir um negócio de $5.000, de 10 milhões, de $1 milhão, não tem problema, o que ele quiser que eles façam. Então, o visto assim, tem essa vantagem de oferecer esses benefícios ao investidor estrangeiro, né? Agora, com relação a Portugal. Portugal, nós temos aí também essa questão de segurança, né? Um país que realmente é seguro, tem vários e vários amigos nossos que moram em Portugal, dizem: a gente anda aqui de noite, é tranquilo, entendeu? Tem aquele descuidista ali, né, que todo canto tem, né? Mas é um país muito seguro de se viver, tranquilo, né? Então tem esse ponto positivo, né? O segundo ponto é, como eu falei também há pouco, né? Você ter acesso aos 27 países do espaço Schengen, né? Que
Uma vez obtida a cidadania, você vai ter acesso a todos esses países, né, com um trânsito livre, sem muitas burocracia, e questão de pessoas também que querem se aposentar, né, ter uma vida mais tranquila, né? Então, o país ele é muito atrativo nesse sentido, né? E são basicamente esses elementos aí diferenciados que diferenciam entre o visto EB5 e o visto Golden Visa. Geralmente, o optante por Golden Visa português, ele não quer mais trabalhar, ele quer curtir, entendeu? Quer viajar para a Europa, conhecer a história do mundo, naqueles países, França, Itália, Espanha, e fazer esse tour, né, pela Europa, né? Um- entre aspas, começar a viver, né? É, Que quando você nasce, cresce, estuda, trabalha, aí e se usufruir um pouco, né, aposenta, dos vai benefícios usufruir e um tal. pouco do seu trabalho, né? De tantos anos de dedicação. Exatamente, com certeza. E já além do Green Card, né? No caso do EB5, quais são as outras vantagens que esses vistos proporcionam para os estrangeiros que escolhem investir tanto nos Estados Unidos como em Portugal? Bom, Kessia, com relação ao AB5, né, eu falei que você, a partir do momento que você. Eu costumo dizer o seguinte: a AB5 é a cereja do bolo dentro do direito migratório americano. Por quê? Porque é o top que tem de vista. Né? Qual é o grande assim, fundamento, motivo diferenciador dos outros vistos? É que o investidor tem que aportar esses recursos em determinado projeto que esteja sendo construído dentro do mercado americano, junto com essa aplicação desse projeto. Paralelamente, a gente inicia a aplicação junto à USCIS, que é a Agência Americana de Imigração, que é exatamente a aplicação do visto B5, o primeiro formulário, e são assim, situações paralelas, tá certo? O investidor investe, a gente inicia o processo do AB5, junto à Agência Americana de Imigração, o investidor vai gerar os 10 empregos exigidos pelo programa, e no quinto ano, se for bem investido esses recursos, um bom projeto, o investidor vai estar com o green card para ele, para o cônjuge, para os filhos abaixo de 21 anos de idade, todos de uma vez só. E no quinto ano vai receber esses US$ 800 mil de volta. Então, vai se regularizar junto à imigração americana, vai ter o seu green card, ele, como eu falei, os cônjuges, os filhos abaixo de 21 anos, é todo de uma vez só, para morarem, para estudar em escolas públicas americanas, estudar em universidades, abrir uma nova operação comercial, abrir um pequeno negócio, a esposa trabalhar, os filhos trabalhar, não vai ter nenhum tipo de restrição. Como eu falei, vai ter os mesmos direitos que qualquer americano ou residente legal, com exceção de votar e exercer determinados cargos públicos que são para americanos natos ou naturalizados, certo? Mas o restante praticamente vai ter os mesmos direitos. Ainda tem a vantagem que no quinto ano, morando nos Estados Unidos, ele pode optar pela cidadania americana também, certo? Então, é uma outra vantagem. Os requisitos que a imigração exige para o estrangeiro que aplica para o B5 é o seguinte, que tem muitos clientes nossos que passam lá 2, 3 meses, passa 2 meses aqui no Brasil, volta, passa um mês lá, fica indo e voltando, entendeu? Então, a Agência Americana de Imigração exige o seguinte, com relação ao visto investidor do AB5. Você tem que, durante um ano, permanecer no mínimo 6 meses nos Estados Unidos para que não comprometa o seu green card, certo? Então, é como eu falei, pode passar 2 meses lá, passa um mês aqui no Brasil, fique indo e voltando, não tem problema nenhum. Com relação a Portugal, qual é um dos benefícios dele? O benefício também dele é que você investe também nesses projetos mobiliários que eu falei, são esses projetos especificamente que é fantástico, nós estamos, são de energias renováveis, entendeu? Então, é uma energia verde, uma energia que está muito em alta, né? Então, esse projeto em si oportuniza os estrangeiros que querem migrar para Portugal, aplicar através do Golden Visa, e fazer iniciar esse processo de aplicação. A vantagem do Golden Visa que eu vejo também, apesar do que o prazo de devolução dos recursos também, o investidor vai receber de volta, né, em vez de ser US$ 800 mil, no caso de Portugal, 500 mil euros, né, que vai dar praticamente quase a mesma coisa. Né?
mas o prazo do Golden Visa para devolução é 7 anos, né? No EB5, não é 5 anos, podendo ser até 4 anos, 3 anos e meio, dependendo do projeto que ofereça essa devolução, certo? Mas o Golden Visa tem uma peculiaridade que é o seguinte, que o investidor ele só precisa estar em Portugal no primeiro ano 7 dias e nos 2 anos seguintes, a cada período de 2 anos, 14 dias. Para que ele possa transformar aquela autorização de residência inicial para uma cidadania, ele tem que aguardar 5 anos, tá certo? Ok? É o mesmo lá nos Estados Unidos, tem que aguardar 5 anos para poder pedir a cidadania. Né? Você vai ter uma autorização de residência em Portugal, aí vamos supor que é um brasileiro que, não, eu quero assim, uma alternativa aqui para minha para aqui para o Brasil, entendeu? Vamos supor que o Brasil esteja numa crise econômica, uma crise financeira, eu quero uma alternativa para a minha família, mas eu não quero morar no país. Então, Portugal seria uma alternativa. Por quê? Porque, como eu falei, no primeiro ano ele só precisa estar lá durante o período de 7 dias, nos 2 anos seguintes, 14 dias, e nos 2 anos seguintes, mais 14 dias. São praticamente 28 mais 7. Né? Então, no quinto ano, a gente recebe inicia a cidadania portuguesa. Né? Então, de 6, 8 meses, a gente consegue essa cidadania. Então, é uma opção para quem não quer morar lá. Né? Olha, eu quero uma opção do seguro cidadania, uma estratégia, mas eu não quero morar lá, entendeu? Tem problema, você pode passar no mínimo, já, eu quero passar 6 meses, você pode passar 8 meses, pode passar um ano, não tem problema nenhum. Portanto, com o mínimo seja esse prazo que eu falei agora há pouco, 7 dias e 14 dias a cada 2 anos. Então, essa é outro diferencial do Golden Visa, né? E falar agora sobre a queda, né, do número de solicitações, né? Desde dados de 2023 mostram que as solicitações do visto EB5 por brasileiros caíram mais de 53%, né? Registrando 157 autorizações concedidas em 2023 contra 336 em 2022. E aí eu pergunto a que é que você atribui essa queda? Qual foi a motivação? Não, sem dúvida foi os reflexos da Covid, né? Porque esse ano de 2021, realmente não, a Agência Americana de Imigração ela praticamente não trabalhou. Acho que teve do mundo todo, ele deve ter aprovado aí uns 10 vistos americanos. Assim. O governo americano, ele todo ano disponibiliza 10 mil vistos só para o visto AB5, entendeu? Certo? E desses vistos aqui, a maioria deles é de chineses, entendeu? Investidores que buscam, você vê, né? O China é um país que critica muito, mas o que tem de chinês querendo migrar para os Estados Unidos são muitas pessoas, em especial do visto ABC. Então, essa queda, esse aumento do ano de 2022 são um reflexo de aplicações que estavam paradas, entendeu? Acumulou e teve esse aumento, né? Não obstante também que em 2019 nós tivemos, acho que foi 447 aplicações, 496 em 2019. Também teve um boom em 2019, 496, quase 500 aplicantes do visto AB5, né? Depois reduziu um pouco para 2020, para 97, 2021 foi 31, 2022 também teve, como falei, esse rescaldo aí de aplicações em que a agência americana não tinha analisado. Em 2022 ele aumentou esse número de aplicantes, né? E que no 2024 certamente, se não dobrar esse número de 2023, vai ficar muito próximo, porque a procura está muito grande, que pessoas, reuniões que nós estamos tendo com investidores, esclarecimentos, entendeu? Isso não é uma decisão fácil, né, que a pessoa toma, que isso é uma mudança de vida, né, envolve a família toda. Também Então, é não uma é muito decisão, barato, né? Diga-se de não passagem. é muito barato, exatamente, com certeza. Então, é uma decisão que demora um pouco aí para amadurecer, mas estamos tendo muitas, assim, consultas, entendeu? Reuniões com pessoas interessadas. Eu acredito que, como eu falei, esse ano de 2024 vai ter um acréscimo bem significativo.
E tanto os Estados Unidos como Portugal realizaram mudanças nas suas políticas de imigração nos últimos anos. Então, gostaria que você explicasse para a gente quais foram essas mudanças e como que essas transformações impactaram diretamente o número de brasileiros que têm interesse em solicitar esses vistos. Bom, vamos lá. Kelly, eu fazendo um pouco da retrospectiva do que nós falamos agora há pouco, teve essas duas mudanças principais, né, do Vista B5, que foi o Reform and Integrity Act, foi em março de 2022, que alterou o programa, então deu assim, agilizou bastante, entendeu? Os empresários e os investidores estão assim muito satisfeitos, porque processo que demorava 30, 40, 50 meses para aprovar o primeiro formulário está sendo aprovado em 3 meses, 6 meses, entendeu? Eles criaram também o que se chama de Priority Application, que é uma nova sistemática de aplicação, em que projetos situados em áreas rurais, eles são considerados em Priority Application, e dessa forma o prazo de aprovação está em média de 6 a 12 meses. Mas isso tudo depende muito do projeto escolhido. Entendeu? Se nós temos, para você ter ideia, um projeto hoje que é o Yellowstone Club, que é um clube privado que está sendo construído lá em Montana, lá nos Estados Unidos, na Big Sky, que onde é um dos maiores clubes privados do mundo. Quem anda lá, para você ter ideia, é Bill Gates, é Jeff Bezos, é Elon Musk, entendeu? São bilionários do mundo todo. Eles vão para lá para poder passar ou esquiar ou jogar golfe, dependendo da época do ano, entendeu? É uma Big Sky, que se chama uma montanha que ele contempla todas essas formas de Modalidades esportivas. esporte, exatamente, essa modalidade esportiva. Então, esse projeto nós estamos tá saindo bem e essa é a última fase, que é uma ampliação do clube, né? Yellowstone Club. Eles estão fazendo uma ampliação em que estão criando vários restaurantes, facilidades, áreas de lazer, entendeu? Só para você ter ideia mais ou menos do nível desse projeto, a pessoa ingressar para ser um sócio dela do Estúdio Clube, primeiro você tem que ser convidado, né? E segundo, você tem que pagar US$ 500.000 como inscrição. Você vê assim, a percepção da coisa, não? US$ 500 é uma boa grana só para você entrar, entendeu? Bom, aí com relação ao Golden Visa, né, nós temos essa mudança no que se refere a essa questão de aceitar, de suspensão de investimentos imobiliários, né? Hoje em dia não pode mais investidor estrangeiro que estejam buscando investir no Golden Visa não pode mais investir em empreendimentos imobiliários, tem que ser investimentos mobiliários, né? Tipo alternativos, por exemplo, esses projetos de energia sustentáveis, tem projetos também de reforma de hotéis aparecendo muito, mas esse tipo de empreendimento eu não sou muito simpático, entendeu? Porque são empreendimentos que já são empreendimentos que já foram empreendimentos estressados, entendeu? Tiveram problemas e foram para leilão, esses fundos arremataram, fizeram uma nova roupagem do hotel e estão colocando ele no mercado novamente. Então, eu tenho minhas restrições com relação a esse tipo de investimento e não, aqui no escritório a gente já tivemos vários fundos portugueses que tentaram conversar com a gente, que a gente represente aqui no Brasil, só que não é um investimento que a gente entende que seja seguro para os nossos clientes, né? Então, esse projeto de energias renováveis é um projeto fantástico. É uma empresa irlandesa que ele já tem vários projetos construídos na Espanha, na Itália, na Europa toda e está construindo agora em Portugal, né? E, atualmente, quais são os países que mais solicitam os vistos EB5 e o Golden Visa? O senhor falou recentemente, né, anteriormente, na verdade, sobre a China. E o senhor pode citar para a gente mais ou menos uns 5 países, 3, 5 países? Posso sim, com certeza. Com relação à AB5, que são os maiores investidores da AB5? China, disparadamente, coisa de 75% dos 10 mil vistos é para chinês, para você ter ideia. Aí depois vem a Índia também, que é um segundo lugar. Depois vem a Coreia do Sul e o Brasil está em quarto lugar, né? Lá do AB5. Lá, já com relação ao Golden Visa, também os chineses são os primeiros colocados a aplicarem.
Depois vem Canadá. Canadá, o Brasil está em terceiro lugar. E o quarto, qual é o quarto? Deixa eu ver aqui. O quarto país. Quarto país. Não sei se é. Ah, África do Sul. Quarto país. Então, no caso, Então, China, Brasil, Canadá e África do não, Sul. China, Canadá, Brasil e África do África do Sul, né? Sul, Para isso. Portugal, né? Certo? Para Já Portugal. para o AB5 é China, Índia, Coreia do Sul e Brasil. Ou É seja, o isso Brasil aí. está aí no top 5 dos dois. Ah, com certeza, está no top 5 aí dos dois, com certeza. E o AB5 tem uma peculiaridade seguinte: quando o país ele atinge 7% dos 10 mil vistos por ano, ele entra o que se chama no backlog, é uma fila, entendeu? Por quê? Porque o objetivo da imigração americana não é trazer imigrantes só de um país. Por exemplo, a China, atualmente, se ele for aplicar em um projeto que não esteja nessa em áreas rurais, é o que se chama de set aside, são projetos reservados, dos 10 mil vistos, 20% desses 10 mil vistos são disponibilizados para projetos que estejam em áreas rurais e que estão submetidos ao Priority Application, aplicação mais rápida. Os chineses, até essa Reform Integrity Act, eles estavam enfrentando uma fila que se chama lá, backlog, uma fila de espera de em torno de 8 a 10 anos para que esse primeiro formulário, 526, fosse aprovado, entendeu? Então, estava começando a ficar muito pouco atrativo para os chineses aplicar para ver se esperar 8, 10 anos, tinha sentido, entendeu? Aí, com esse Reform Integrity Act, eles possibilitaram os chineses aplicarem para esses projetos rurais e assim eles fazerem uma migração mais rápida, entendeu? Foi o que foi. Aí aumentou novamente o número de chineses investindo lá no Web5, né? O, só dando uma recapitalização aqui, tem muitas pessoas também que eles divulgam em que existe uma sistemática de aplicação também, que é o que se chama EB2 National Interest Waiver. É um tipo de visto em que, se a pessoa tiver algumas habilidades excepcionais, tem um currículo muito bom, e você pode aplicar lá para esse tipo de visto, é um visto de imigrante, similar ao AB5, para você migrar com a família para lá, certo? Aí tem muitas empresas, inclusive americanas, que trabalham com visto, que fazem uma relação de 10 itens. Ó, você tem faculdade há mais de 5 anos, você já cursou o curso de tal, você tem pós-graduação, mestrado, você tem 10 itens que eles informam assim, ó, se você tiver pelo menos 5 itens aqui, você está habilitado a aplicar o Web2, National Interest Rate, e a gente consegue aprovar. Só que não é assim, entendeu? É bem complexo, é um visto assim, que a imigração coloca a lupa para efetivamente a pessoa ver qual é a qualificação da empresa. Eu vou só dar um exemplo aqui para você. Eu li um caso em que o cientista da Coreia do Sul, ele desenvolvia turbinas para aviões de guerra lá na Coreia do Sul e aplicou para o Web2 National Interest Wave. O cara tinha artigos publicados em revistas internacionais, o cara é reconhecido em todo, entendeu? Toda a comunidade científica e não foi aprovado, entendeu? Então, você tem ideia como é difícil. Mas o mercado está divulgando que é bem tão fácil, as pessoas estão se iludindo. O que é que acontece? Eles, depois de 1 ano e 8 meses, 2 anos, tem a negativa, a pessoa se frustra com aquela ali, gasta uma boa quantidade de recursos, que não é barata essa aplicação, e acaba ficando, entendeu, frustrado com esse tipo de aplicação. Nós temos aqui nos 2 últimos clientes nossos, foram 2 pessoas que aplicaram para o EB2 National Terrestre, foram negados e nós estamos aplicando para a B5, entendeu? Que não vai ter problema, porque a B5, como eu falei, a B5 não tem, você cumpriu ali o investimento, não teve problema com relação à justiça criminal brasileira, não teve problema com a imigração americana, você já está com o pé dentro dos Estados Unidos, para poder morar com a família lá sem problemas. É mais caro, mas é mais garantido, no caso, o EB5, né? Com certeza, é mais caro, mas você no quinto ano recebe esse recurso de volta, esses 800 mil. Sim.
E o que que a gente pode esperar para o futuro desses vistos em termos de acesso, benefícios, popularidade entre os brasileiros, né, aí nos próximos anos? Bom, a minha concepção é que a tendência é que mais brasileiros eles optem por essa alternativa de uma segunda nacionalidade. Por quê? Não sei se você chegou a ter conhecimentos, mas nós tivemos há uns anos, aí, sei lá, talvez 15, 20 anos atrás, na época do Collor, estivemos no confisco aqui na poupança, em todas as aplicações dos brasileiros, foi uma loucura, entendeu? É uma coisa assim que tem casos que pessoas se suicidaram, entendeu? Todas as suas finanças foram confiscadas, né? Então foi um período muito difícil. São países que são suscetíveis a esses tipos de ações, entendeu? E é sempre bom a pessoa ter uma segunda nacionalidade, um plano B, entendeu? Uma pessoa que faça investimentos fora, e uma pessoa que tenha recursos em outro país, para um eventual caso desse, a pessoa não ficar assim é o que se chama não colocar os ovos no mesmo cesto, né? Então, essa é Querendo a ou não, minha. acaba sendo uma forma de você diversificar os seus investimentos. Exatamente, fazer uma diversificação de ativos, né? Você ter uma tranquilidade melhor, porque eu acho que a nossa economia está muito assim confusa, né? Muita criação de muitos tributos, muitos impostos, muita querendo aumentar a arrecadação de qualquer forma, né? Então, eu acho que é prudente para quem possa fazer esse trabalho, fazer uma aplicação de uma segunda cidadania para um plano B, né? Certo? Deixar aí na manga, né? Bem, agora vamos para as considerações finais do nosso convidado, George. A palavra é sua, fique à vontade. Bom, pessoal, e Kesley, eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade de estar divulgando um pouco aqui do trabalho que nós estamos oferecendo. Como eu falei para vocês no início, você falou, nós somos especializados em direito internacional privado, essa parte de suporte a brasileiros que querem migrar com suas famílias ou para os Estados Unidos através do visto EB5 ou para Portugal através do Golden Visa, é um dos serviços que nós oferecemos. Nós, desde 2013, nós oferecemos esse suporte, a gente vem acompanhando várias famílias a fazer essa migração. É um trabalho assim muito criterioso, existe uma responsabilidade muito grande, porque, como eu falei para você, é uma mudança de vida que a pessoa está fazendo. Então, a gente se envolve com o empresário, a gente fica ali um verdadeiro amigo daquele cliente, porque a gente quer que também que ele progrida nos Estados Unidos ou em Portugal, que ele viva bem, que ele viva com sua família de uma forma bem assim, que contemple todas aquelas expectativas que foram projetadas com aquele projeto de vida. A gente faz esse trabalho junto com eles e é muito bacana, né? Nós atuamos dentro dessa área de direito internacional privado, nós temos outras áreas. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente oferece esse suporte, inclusive, que praticamente sem nenhum custo para o investidor, entendeu? Porque quem nos paga são aqueles investidores, os desenvolvedores de projetos que a gente credencia aqui no Brasil, certo? A gente pensa no Web5 alguns projetos em que seja confiável do ponto de vista do investidor estrangeiro. A gente analisa a documentação, faz due diligência, toda a documentação, quem é o devedor do projeto, é o cara que está quantos anos no mercado, quanto de aporte particular que está investindo naquele projeto. O cara está investindo 40% do projeto, então é um projeto que tem uma boa possibilidade de dar certo, né? O cara não ia investir 40%, 50% do bolso dele naquele projeto. Qual é o track record daquele desenvolvedor? Qual é o histórico? Qual é a experiência? Quantos projetos EB5 ele já elaborou, já lançou no mercado? É um cara que tem 3, 4 projetos EB5, tem os projetos anteriores, já devolveram os recursos para o investidor, entendeu? Então, uma série de informações que nós analisamos exatamente para pensar esses projetos seguros para a gente oferecer aqui para os nossos clientes aqui no Brasil. Assim que não só lá, como em Portugal. Em Portugal também, como eu falei para você, nós pensamos nesse projeto de energias renováveis. A ideia
essas matrizes energéticas se expandiram para a Europa toda, né, de energias renováveis, tanto através de energias fotovoltaicas como a eólica, né, onshore e offshore. Então, é um projeto que está assim, de franca expansão. Muito bacana, muito seguro do ponto de vista do investidor estrangeiro, porque não tem errado, a escassez de energia na Europa está muito grande, então não tem ali como dar errado o projeto. Né? É assim que a gente faz, entendeu? Então, quem tiver interesse aí em alguma formação complementar, nós ficamos à disposição para esclarecer. A gente pode fazer uma reunião particular, uma videoreunião, dependendo do caso. Nós temos escritório em São Paulo e Fortaleza. A gente atende toda essa área do Norte e Nordeste através dos nossos escritórios em Fortaleza e Sul e Sudeste, nosso escritório em São Paulo. E Muito só tenho a bem. agradecer você também, vocês, né? Tá certo. E chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação do Jorge Cunha, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.